Estou aqui para falar com vocês a respeito de algumas classes gramaticais, tá? Então vamos relembrar. As classes gramaticais, elas são responsáveis pela organização das palavras. Toda palavra que existe, ela pertence a uma classe gramatical, tá? Ela funciona como uma organizadora, tá? Ela organiza cada palavra. Então as palavras elas não ficam soltas. Cada palavrinha pertence a um compartimento, ou seja, a um espaço ali nas classes gramaticais. Tá? É como se fosse um armário onde nós organizamos as nossas coisas, né? Então, dentro do nosso armário, em casa, nós temos o lugar definido para guardar cada peça das nossas roupas. Ou até mesmo, se for um armário de cozinha, cada parte daquele armário fica responsável para guardar um tipo de utensílio. Então, olha só, as classes gramaticais, elas funcionam também como uma espécie de um armário, tá? Ela é responsável pela organização dessas palavras. Bom, então eu vou falar a respeito da preposição, do advérbio e da interjeição. Então, começando aqui pela preposição. O que é uma preposição? E para que serve a preposição? Galera, a preposição é uma palavra que serve apenas para ligar uma palavrinha à outra, tá? Ela não estabelece nenhuma outra relação senão aquela de apenas ligar uma palavra à outra, tá? Ela é responsável pela articulação de ideias, ok? Então, olha só, para quem não se lembra, as preposições são aquelas que lá na série anterior o seu professor às vezes cantou uma musiquinha para que você pudesse relembrar, né? Ou fixar melhor aquele conteúdo, tá? Então, olha só, relembrando aqui. A, ante, após, até, com, contra, de em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Então, olha só, essas são as preposições. Os advérbios. Galera, o advérbio é aquela palavrinha que serve para modificar o verbo, tá? O advérbio, galera, ele serve para indicar uma circunstância. Então, sempre que você tiver uma palavrinha alterando o sentido daquele verbo, você automaticamente vai se lembrar de que é um advérbio, porque o papel do advérbio é modificar o verbo. Ele modifica também o adjetivo e ele pode modificar também a si mesmo, tá? Então, olha só, eu coloquei 3 exemplos. O primeiro exemplo, dormir pouco. Galera, se o advérbio, ele modifica o verbo, ele acrescenta uma circunstância, qual é a circunstância que está sendo atribuída ao verbo dormir? Ele dormiu pouco. Pouco, galera, é um advérbio de intensidade, tá? Então, assim como esse advérbio de intensidade, há outros advérbios também. Pode ser de tempo, pode ser de lugar, pode ser de modo, pode ser de companhia, tá? Então, olha só. Muito bom. Bom é um adjetivo. Essa palavrinha que antecedeu o meu adjetivo bom é um advérbio. Esse advérbio ele está também modificando o sentido do adjetivo. E ele também é classificado como advérbio de intensidade. Então, galera, o advérbio ele é a palavra que modifica acrescentando o quê? Uma circunstância, ok? E por último,
a interjeição. Galera, a interjeição é a palavrinha que exprime o quê? Uma sensação, um sentimento ou até mesmo uma ordem, tá? Então, a interjeição também é uma classe gramatical, ela é invariável e ela vem acompanhada por um ponto de exclamação. Então, olha só, quando você olha aquele bolo bonito, muito atraente, você olha e faz esse que você utilizou é uma interjeição. E quando nós escrevemos, nós acrescentamos ainda um ponto, que é um sinal de exclamação. Certo, galera? Então, o papel da interjeição é exprimir uma sensação, um sentimento ou até mesmo uma ordem. E sempre esta palavrinha estará acompanhada pelo ponto de exclamação, ok? Então, olha só, eu trouxe também alguns exercícios para que nós pudéssemos resolver e que você possa fixar melhor o conteúdo. Então, olha só, assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque. Então, algumas palavras foram destacadas. Por que elas foram destacadas? Porque elas são preposições. Agora, nós queremos saber o quê? Qual é a ordem correta, tá? Então, vamos lá. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. 2. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. 3. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. E 4. A pequena casa de madeira foi destruída a machado. Galera, as preposições, assim como as conjunções, elas estabelecem um valor semântico. Elas trazem consigo um sentido. Esse sentido, galera, pode ser de modo, de consequência, de finalidade, de instrumento, tá? A preposição, ela traz também essa ideia. Então, estas frases mencionadas aqui, elas também trazem uma ideia. Qual é a alternativa que está de acordo com essas ideias mencionadas aqui? Alternativa A, modo, companhia, modo e modo. B, causa, modo, finalidade, instrumento. Ou C, modo, modo, causa e causa. Ou a letra D, modo, causa, finalidade e instrumento. Ou por último a letra E, companhia, causa, semelhança e modo. Então na frase de número 1 nós temos com. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. Com, galera, é o modo, é a maneira como ele cuidou da família, tá? Então, modo. Letra B, ou melhor, frase 2. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Então, nós temos a palavra destacada aí, para. Certo? Vamos lá, vamos analisar. Ela voltou por esse motivo. Ou seja, o motivo pelo qual ela voltou para a cidade natal arremete o quê? Uma ideia de causa, tá? Então, na frase de número 1 eu tenho modo, na frase 2 eu tenho causa, tá? Ou seja, indicando aí o motivo pelo qual ela voltou, certo? Frase 3. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. Galera,
qual era a finalidade pela qual esses meninos eram preparados? Para eles serem o quê? Líderes. Então, eu tenho aí como terceira opção a finalidade. E na frase 4, eu tenho a pequena casa de madeira foi destruída a machado. Galera, por último, eu tenho um instrumento, porque o machado é um instrumento cortante, né? Ele foi utilizado para dar fim a esta casa. Então, a alternativa que se aproxima da resposta correta é a alternativa de letra D. Ok, galerinha? Então, olha só. Eu tenho mais um exercício aqui, tá? Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto em. Eu tenho 5 alternativas. Uma alternativa, eu não tenho 2 advérbios. Ou seja, nas demais, eu tenho 2 advérbios. Mas, em uma alternativa, eu tenho apenas um, ok? Então, na letra A, ele permaneceu muito calado. Bom, na letra A, eu tenho apenas um advérbio, que é muito. Muito é um advérbio de intensidade, ok? Na letra B, eu tenho amanhã não iremos ao cinema. Amanhã, advérbio de tempo, e não é um advérbio de negação, certo? Na letra C, o menino ontem cantou desafinadamente. Ontem e desafinadamente são advérbios, ok? D, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Então, tranquilamente e hoje são advérbios. Na letra E, ela falou calma e sabiamente. Calma e sabiamente são advérbios. Portanto, a única alternativa que não traz mais de um advérbio é a alternativa de letra A, ok? Então, galera, é isso, tá? Um abraço e até o próximo encontro.